Fazendo uma ampla pesquisa de campo, eu consegui captar a listagem de todas as tromboses venosas do Rio de Janeiro e do Brasil, através de colegas associados, e vamos apresentar agora os médicos, inclusive, que criaram as tromboses, todos nos slides sequenciados. Claro que isso é brincadeira. Gente, o tema que me coube é trombose no pós-operatório de varizes. O diagnóstico é subestimado? Com certeza. A gente não tem a mínima dúvida disso. Agora, de que cirurgia nós estamos falando nesse momento? A cirurgia convencional, com ou sem safenectomia, a cirurgia convencional com a escleroterapia no centro cirúrgico, é uma coisa que nós sabemos que existe, as cirurgias com o endolaser ou radiofrequência, ou a cirurgia com microespuma. Que estatística nós estamos buscando com isso? Cirurgia convencional, aquela que já se faz há trocentos anos, nós já sabemos que boa equipe, problemas pequenos. Existem aquelas situações complicadoras, né, tradicionais, que é volume alto de cirurgia no mesmo dia, há desatenções que todo mundo tem o seu momento, às vezes o excesso de confiabilidade que o cirurgião deposita em si próprio, muitas vezes a falha de orientação ao paciente, né, no pós-operatório, o paciente é feito a cirurgia, manda para casa e esquece-se o paciente. Consequentemente, não havendo nada disso, pouca trombose, talvez uma coisa para ser falada, não é o tema do assunto, mas eu acho que é um tema palpitante, é a recidiva da cirurgia. Né? Hoje nós vemos pacientes que estão sendo operados 5, 6, 7 vezes, recebemos esses pacientes com pouca frequência até, porque, por felicidade, eu trabalho hoje com uma clientela de colegas muito selecionada, de altíssimo padrão, então os problemas são bastante amenizados graças a isso. Mas, volta e meia ainda pinga um paciente de 5ª cirurgia de variz. É alguma coisa para a gente pensar também. Então, o que sabemos sobre o tema, poderíamos fechar aqui agora. Não temos estatísticas. Né? Não existem estatísticas que abranjam todas as populações e sejam validadas dentro de critérios de validações adequados. E também não interessa sempre ao cirurgião expor seus casos. Não existe, né, total abertura para isso. E a culpa não é do cirurgião, a culpa é de todo um sistema. O sistema não permite que ele seja 100% franco, às vezes, com o seu cliente. Ele pode ter um revés muito grande, principalmente civil, hoje em dia. E muitas vezes existe aquela grande dificuldade de diferenciação de uma trombose profunda para uma superficial, ou até para aquele edema pós-processamento. Então, intercorrências acontecem, a gente muitas vezes joga para baixo do tapete, porém, existem casos que, por melhor que seja o cirurgião, os processos vão surgindo. Fundamental é saber definir o que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, no caso, com uma trombose de pequeno porte, no caso, uma perfurantezinha trombosada, ou estamos trabalhando com outras coisas que até na palpação parecem trombo, mas na verdade são nodulações muito semelhantes a um eritema nodoso ou uma celulite endurada. Então, é capaz o cirurgião de avaliar isso com facilidade? Acho que fica um pouco difícil, às vezes, no dia a dia, principalmente dentro do volume de consultório. Existem casos em que o caso em si é complexo já por si só. Né? É aquele trombo que o paciente, aquela tromboflebite, ou uma trombose venosa superficial, que vai invadindo já o território de veia femoral e que o cirurgião habilmente consegue puxar, sugar, fechar, e às vezes num pós-operatório não muito feliz, ele desenvolve uma trombose plena. Culpa do cirurgião? Certamente não. São intercorrências que fazem parte do processo.
Agora, o tempo todo estamos mostrando isso em estatísticas, em trabalhos, validações. Nem trabalhos, ultimamente, nós temos tido tempo de fazer. Hoje, o jornal nosso, brasileiro, ele não tem volume suficiente de artigos para isso. E as coisas continuam sendo acumuladas embaixo do tapete. Bom, estamos falando então de trombose pós-cirurgia e a escleroterapia combinada. Existem trabalhos adequados para isso? Aqui nós temos, por exemplo, uma safena trombosada, com uma tromboflebite ainda em fase atuante na pós-safenectomia, pós-escleroterapia, durante um procedimento cirúrgico. Ou estamos falando daquelas cirurgias mais complexas, novas, aquelas cirurgias que estão ainda em voga e por isso ficam mais na mídia e mais com a cara tapa, tipo as ablações térmicas, que gostaríamos que sempre fossem feitas assim. Colocaríamos o catéter, estaríamos algum dia depois com a veia totalmente desaparecida, só que isso nem sempre acontece. Muito frequentemente acontece também trombos residuais no trajeto, ou então recidiva, de recanalizações da veia. Essas imagens não são do Rio, essas imagens são dos Estados Unidos, eu trouxe propositadamente para não comprometer ninguém. Tratamentos combinados da cirurgia de varizes com escleroterapia. Poucos trabalhos existem. Eu pincei um do Jornal Brasileiro nosso, com metodologia de 213 pacientes, e os resultados foram baseados na qualidade que o paciente achou da cirurgia. Como podemos ver, foram submetidos a tratamentos de cirúrgico e tratamentos de telangiectasias com glicose hipertônica durante o procedimento da cirurgia. Em 90% dos casos, os pacientes relataram alto índice de satisfação estética. Percebam, não foram constatadas casos de tromboflebites superficiais nem de trombose venosa profunda. Mas o autor fala que foram drenados microtrombos residuais. Até quando esses microtrombos são microtrombos, ou são trombos maiores, mas não foram perceptíveis? O próprio autor coloca que não foram utilizados dispositivos objetivos, ou seja, uma ecografia, por exemplo, para mensuração. Tudo que ele avaliou foi através de um questionário. O questionário citava o grau de satisfação do cliente. Estamos cada vez mais ficando comercial, né? Vamos agradar o nosso cliente. E os trombos poderiam estar presentes. A escleroterapia, ou a ecoescleroterapia, com microespuma, hoje, de acordo com um dos principais autores do processo, diz que a trombose acontece em 0,2% a 0,5% dos casos. Alguns outros autores apresentam a estatística em torno de 0,3% dos casos. Porém, esse mesmo autor relata que, ao exame ultrassonográfico, é difícil a diferenciação entre o aspecto da veia pós-tratamento com a de trombose venosa crônica. Ué? Nada fiz? Tempo acabado. Então, era em cima dessas propostas que a gente tinha para debater. Obrigado.